Capítulo 12. A Previdência e Assistência Sociais. Artigo 329. O Estado promoverá programa de prevenção, integração social e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, mediante treinamento para o trabalho e convivência e a facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Parágrafo 1º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos estaduais para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Parágrafo 2º. A lei disporá, com vistas a facilitar a locomoção de pessoas portadoras de deficiência, a previsão de rebaixamentos, rampas e outros meios adequados de acesso, em logradouros, edificações em geral e demais locais de uso público, bem como a adaptação das já existentes. Parágrafo 3º. A prevenção da excepcionalidade mental será objeto da atenção máxima do Estado, observados seus aspectos de profilaxia, causas sociais, biológicas, nutricionais, acidentais, medicamentosas, radioativas, de diagnóstico precoce, de tratamento e de desenvolvimento da pesquisa especializada. Parágrafo 4º. Fica criado o Fundo de Atenção à Excepcionalidade Mental, FAEM, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo. Artigo 330. A Previdência Social dos servidores estaduais, detentores de cargos e efetivos, dos militares, dos membros de poder, ativos, inativos e pensionistas dos poderes executivo, incluídas suas autarquias e fundações, legislativo e judiciário, dos tribunais de contas do Estado e dos municípios e do Ministério Público, será organizada em sistema único e terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do Estado do Ceará, dos segurados e dos pensionistas, observadas as normas gerais de contabilidade e atuária e critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, conforme o artigo 40 da Constituição Federal e o disposto em lei complementar. Parágrafo 1º. Instituído o Sistema Único de que trata o caput deste artigo, ficam extintos, na administração pública estadual, todos os montepios existentes, institutos de aposentadoria e pensão e a pensão policial militar, ficando vedada a instituição de quaisquer novos benefícios de montepio ou previdenciários, a qualquer título, diversos do disposto neste capítulo, ressalvando-se a manutenção e o pagamento dos benefícios atualmente concedidos, os quais serão suportados pelo Sistema Único, nos termos da lei, respeitado, em qualquer caso, o teto remuneratório aplicável. Parágrafo 2º. Os deputados estaduais não serão contribuintes do Sistema Único de que trata o caput deste artigo e poderão ter sistema próprio de previdência social, mantido por contribuição dos segurados e pensionistas e por recursos do Estado, nos termos da lei. Parágrafo 3º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário disponibilizarão, mensalmente, a partir de 90 dias da publicação desta emenda, os dados, relativos aos seus servidores, necessários ao gerenciamento do Sistema Único de Previdência. Parágrafo 4º. A contribuição previdenciária cobrada dos servidores públicos para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o caput deste artigo, não poderá ter alíquotas inferiores à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Parágrafo 5º. São também alcançados pelo caput deste artigo, os servidores estáveis abrangidos pelo artigo 39, caput da Constituição Federal, na redação original, seu artigo 19 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, e o admitido até 5 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público, desde que subordinados ao regime jurídico estatutário. Artigo 331. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal.
Parágrafo 1º. O Sistema Único de Previdência Social, mantido por contribuição previdenciária, atenderá, nos termos da lei, a: Inciso 1º. Aposentadoria do segurado. Inciso 2º. Pensão por morte do segurado, na forma definida em lei. Inciso 3º. Salário família, na forma definida em lei. Alínea A. O cônjuge supérstite, o companheiro ou a companheira e o ex-cônjuge separado juridicamente ou divorciado, desde que, nos dois últimos casos, na data do falecimento do segurado, esteja percebendo pensão alimentícia devidamente comprovada, observado o percentual fixado, que incidirá sobre a cota que couber ao cônjuge ou companheiro no rateio da pensão com os beneficiários de outras classes. Alínea B. O filho até completar 21 anos de idade. Alínea C. O filho inválido e o tutelado. Inciso 3º. Auxílio reclusão, no limite definido em lei. Inciso 4º. Salário família, é. Inciso 5º. Salário maternidade. Parágrafo 2º. Nenhuma aposentadoria ou pensão terá valor mensal inferior ao salário mínimo. Parágrafo 3º. A pensão por morte será calculada, na forma da lei, com base no subsídio, vencimentos ou proventos do segurado falecido, independentemente do número de dependentes inscritos, respeitado, em qualquer caso, o teto remuneratório aplicável, e observado o disposto no parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A pensão por morte, prevista no parágrafo anterior, será devida a partir. Parágrafo 5º. Lei definirá a forma de concessão, rateio e o marco inicial do benefício de pensão, inclusive as causas de sua cessação e o rol de dependentes. Inciso 1º. Da data do óbito, se requerido o benefício em até 90 dias do falecimento. Inciso 2º. Da data do requerimento, no caso de inclusão post-mortem, nos termos e situações definidos em lei. Inciso 3º. Da data do requerimento, se o benefício for requerido após 90 dias do óbito. Inciso 4º. Da data do trânsito em julgado da sentença judicial, no caso de morte presumida ou ausência. Parágrafo 5º. A pensão por morte decorrente de contribuição paga por qualquer ocupante de cargo, função ou emprego público da administração direta, autárquica e fundacional, ou por membros de quaisquer dos poderes do Estado, inclusive do Ministério Público, somente poderá ter como beneficiários as pessoas indicadas no parágrafo 1º, inciso 2º, deste artigo, vedada a designação legal ou indicação de quaisquer outros beneficiários, inclusive netos. A pensão será paga à metade às pessoas indicadas na letra do inciso 2 do parágrafo 1º, deste artigo, em cotas iguais, salvo se verificados percentuais de pensão alimentícia, que serão observados, e metade, em partes iguais, aos indicados nas letras B e C do inciso 2 do parágrafo 1º, deste artigo. Parágrafo 6º. Na falta dos beneficiários indicados na letra do inciso 2º, do parágrafo 1º, por qualquer motivo, inclusive a perda superveniente da condição de beneficiário, a pensão por morte será paga integralmente aos beneficiários indicados nas letras B e C e vice-versa, observando-se sempre, na forma de rateio entre os concorrentes, o disposto nos parágrafos anteriores, inclusive quanto à incidência do percentual de pensão alimentícia, se existente, não podendo a cota percebida pelo cônjuge separado juridicamente ou ex-cônjuge divorciado, em qualquer hipótese, superar o percentual fixado a título de pensão alimentícia. Parágrafo 7º. Cessa o pagamento da pensão. Inciso 1º. Em relação ao cônjuge supérstite, companheiro ou companheiro e ao ex-cônjuge separado juridicamente ou divorciado, beneficiário de pensão alimentícia,
na data em que contraírem novas núpcias ou constituírem nova união estável. Inciso 2º. Em relação ao filho ou filha, na data em que atingir 21 anos, salvo-se inválido totalmente para qualquer trabalho até o falecimento do segurado, comprovada, neste caso e na forma da lei, a dependência econômica em relação a este. Inciso 3º. Em relação ao tutelado, na data em que atingir 21 anos, ainda que cessada a tutela com o óbito do segurado. Inciso 4º. Com o falecimento dos beneficiários. Inciso 5º. Em todos os demais casos definidos em lei. Parágrafo 8º. Os serventuários da Justiça, não remunerados pelos cofres públicos, não contribuirão para o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará de que trata este artigo, ressalvados os inscritos anteriormente ao advento da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Parágrafo 9º. Observado o disposto no parágrafo anterior, a contribuição previdenciária a ser recolhida pelos serventuários da Justiça, ativos e inativos, não remunerados pelos cofres públicos e seus pensionistas, corresponderá, no mínimo, a 20%, incidente sobre toda a remuneração, proventos ou pensão percebidos, conforme o caso, nos termos disposto em lei. Parágrafo 10. Observado o disposto nos parágrafos 8º e 9º, os serventuários da Justiça, não remunerados pelos cofres públicos terão os proventos de suas aposentadorias fixados de acordo com a média das remunerações que serviu de base de cálculo para as 96 últimas contribuições e efetivamente recolhidas à entidade estadual responsável pela Previdência Social, sendo tais proventos e pensões reajustados na mesma época a índice dos reajustes gerais dos servidores do Estado. Parágrafo 11. Nenhum benefício de previdência social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 12. Revogado. Parágrafo 13. O servidor público civil ativo, os agentes públicos ativos e os membros de poder ativos do Estado do Ceará, que permanecerem em atividade após completar as exigências para a inativação, farão jus a abono de permanência nos termos e limites estabelecidos pela Constituição Federal e respectivas emendas. Parágrafo 14. Integram o Sistema Único de Previdência os servidores estaduais que, embora não estáveis, nem estabilizados excepcionalmente pelo artigo 19, do ADCT, da Constituição Federal, hajam contribuído e estejam a contribuir para o referido sistema. Artigo 332. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais do Estado e dos municípios. Inciso 1º. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade em creches e pré-escolas, Inciso 2º. Local apropriado, nos estabelecimentos públicos e privados em que trabalhem, pelo menos, 30 mulheres, para guardarem sob vigilância e assistência os seus filhos no período de amamentação. Artigo 333. A prevenção da excepcionalidade física e sensorial será objeto de assistência do Estado, observados aspectos de profilaxia, de diagnóstico precoce, de tratamento e de desenvolvimento da pesquisa especializada. Parágrafo único. Fica criado o Fundo de Assistência à Excepcionalidade Física e Sensorial. Faz, para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo. Artigo 334. O Estado institucionalizará casas de abrigos e albergues para mulheres vítimas de violência. Artigo 335. Nenhum provento ou pensão, pago pelo Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará, poderá ser superior a 100% da totalidade do subsídio ou vencimento do segurado quando na atividade. Artigo 336. São direitos sociais, a educação, a habitação, a saúde, o trabalho, o lazer,
a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 1º. Ficam definidas como funções públicas de interesse comum na região metropolitana de Fortaleza, até determinação posterior em lei ordinária, as seguintes: desenvolvimento econômico e social integrado, cartografia e informações básicas, saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem, uso do solo, habitação, transporte coletivo e sistema viário metropolitano, proteção do meio ambiente. Artigo 2º. Em razão da construção do açude público do Castanhão, deverá ser redefinido o espaço físico do município de Jaguaribara, passando a ter as seguintes delimitações. A linha A. Ao norte com o município de Morada Nova. Começa na interseção da reta que liga a Foz do Riacho Junqueiro, no Rio Jaguaribe, a Foz do Riacho Mão Quebrada, no Riacho do Esterro, com a reta que liga o ponto de latitude 526,48 e longitude 3/8 31,45 ao ponto de latitude 526,07 e longitude 3/8 30,06, seguindo em linha reta até este último ponto. Daí segue por outra reta até o ponto de latitude 523,45 e longitude 3/8 26,26, de onde, por outra reta tirada para o ponto de latitude 524,40 S e longitude 3/8 22,31 W, que incide com o divisor de águas entre o Rio Jaguaribe e o Riacho do Livramento. A linha B. Ao leste com o município de Alto Santo. Começa na interseção da reta tirada entre o ponto de latitude 523,45 e longitude 3/8 26,26 e o ponto de latitude 524,40 S e longitude 3/8 22,31 W, que incide com o divisor de águas entre o Rio Jaguaribe e o Riacho do Livramento. Segue por este divisor até o ponto de latitude 525,16 S e longitude 3/8 25,50 W, situado na linha de divisa do projeto Xique-Xique. Segue esta divisa até o ponto de latitude 524,51 S e longitude 3/8 26,08 W. Continua por esta linha de divisa até o ponto de latitude 525,35 S e longitude 3/8 26,55 W. Seguindo em linha reta para o ponto de latitude 526,08 S e longitude 3/8 26,10 W, que incide na linha de divisa do projeto Xique-Xique. Daí segue pela mesma reta até o ponto de latitude 526,40 S e longitude 3/8 25,27 W, situado na margem do Rio Jaguaribe. A linha C. Ainda a leste com o município de Iracema. Permanece a mesma divisa definida na linha C da Lei 3.550 de 9 de março de 1957. A linha D. Ao sul com o município de Jaguaribe. Permanece a mesma divisa definida na Lei 3.550/57, a linha D. A linha E. A oeste com o município de Jaguaretama. Começa no cruzamento da estrada que liga as cidades de Jaguaribe e Jaguaretama no Riacho Manuel Lopes. Daí em linha reta vai a fazenda Riacho dos Bois, de onde por outra vai a Foz do Riacho dos Cavalos no Riacho do Sangue, pelo qual sobe até o ponto situado a meia légua do Rio Jaguaribe. Deste ponto segue pela linha equidistante meia légua do Rio Jaguaribe até o ponto de latitude 529,23 e longitude 3/8 31,36. Daí segue em linha reta até o ponto de latitude 528,06 e longitude 3/8 33,04. Daí por outra reta vai ao ponto de latitude 526,48 e longitude 3/8 31,45.
por outra reta tirada para o ponto de latitude 5.2607 e longitude 3/8-3006 até sua interseção com a reta tirada da Foz do Riacho Junqueiro no Rio Jaguaribe para a Foz do Riacho Mão Quebrada no Riacho Desterro. Parágrafo 1º. A área descrita e delimitada nos incisos deste artigo, passa a ser o novo espaço territorial do município de Jaguaribara, para cumprimento da relocalização e reurbanização do distrito sede de Jaguaribara e da sede do distrito de Poço Comprido. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo fica a depender de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Parágrafo 3º. No caso de resultado desfavorável, na consulta prevista no parágrafo anterior, os limites municipais serão redefinidos, nos termos da lei, observados os requisitos previstos em lei complementar estadual, e dependendo de nova consulta prévia, mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Artigo 3º. Fica criado o Campus Industrial Avançado do Cariri, obrigando-se o governo estadual a desapropriar área de 100 hectares nos municípios de Crato, Juazeiro do Norte ou Barbalha, para a instalação de uma zona de processamento para exportação. ZPE, como apêndice agregado a ZPE-CRS, a que utilizará as facilidades de alfandegamento do Porto e Aeroporto de Fortaleza. Artigo 4º. Fica o povoado de Jericoacoara transformado em espaço territorial ecológico, a ser especialmente protegido nos termos do artigo 225, 3 da Constituição Federal, devendo o Estado em conjunto com os municípios da microrregião promover a preservação ambiental. Artigo 5º. Após a promulgação da Constituição Estadual, as indústrias poluentes que não possuírem filtros e outros equipamentos que evitem a contaminação ambiental, terão o prazo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, para a adoção das providências necessárias. Parágrafo 1º. O Poder Público Estadual apresentará projeto complementar, dispondo sobre a manutenção ou a restauração do meio ambiente, com a indicação das obras públicas a serem expandidas. Parágrafo 2º. O projeto complementar de que trata este artigo deverá ser previamente submetido à apreciação dos órgãos de fiscalização do meio ambiente. Parágrafo 3º. O Banco do Estado do Ceará assegurará prioridade de atendimento às empresas que solicitaram empréstimos para cumprimento das disposições precedentes. Artigo 6º. A imprensa oficial e demais gráficas do Estado, da administração direta ou indireta, promoverão a edição popular do texto integral desta Constituição, que será posta, gratuitamente, à disposição das escolas, dos cartórios, dos sindicatos, dos quartéis, das igrejas e de outras instituições representativas da comunidade das ligadas diretamente às áreas estudantis e jurídicas. Artigo 7º. A Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa, de que trata o artigo 258, será criada por lei especial dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da promulgação desta Constituição. Artigo 8º. A Assembleia Legislativa, dentro do prazo de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará Código de Defesa do Consumidor, em consonância com o artigo 48-DT, da Constituição Federal. Artigo 9º. Ficam reabilitados os deputados estaduais, suplentes de deputados estaduais e vereadores que, no período de 1º de abril de 1964 a 31 de dezembro de 1970, tiveram no estado do Ceará, os seus mandatos cassados por motivos políticos, embora a formalização dos atos tenha invocado outras fundamentações jurídicas. Artigo 10. Dentro de 90 dias, a contar da data de promulgação desta Constituição, o governador enviará à Assembleia Legislativa a estrutura organizacional do Poder Executivo, na qual constarão todos os órgãos do poder público, das empresas estatais e de economia mista e fundações. Artigo 11. Os serviços notariais, de registro e escrivanias são exercidos, em caráter privado, por delegado do poder público. Parágrafo 1º.
Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei definirá normas gerais para a fixação das taxas de serviços relativos aos atos praticados pelos serviços notariais, de registro e escrivania. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial, de registro e escrivania far-se-á, por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 4º. Não se permitirá que qualquer cartório notarial, de registro e escrivania fique vago por mais de 6 meses, sem abertura de concurso público de provimento ou de remoção. Parágrafo 5º. Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e judiciais na vacância ou efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, na data da promulgação desta Constituição, contenham ou venham a contar 5 anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia. Artigo 12. São considerados estáveis no serviço público todos os servidores das serventias judiciais, conforme a emenda à Constituição nº 22, de 29 de julho de 1982, que contém pelo menos 5 anos de serviço e até 5 de outubro de 1989. Artigo 13. O Tribunal de Alçada a que se refere o artigo 113 desta Constituição deverá ser instalado no prazo máximo de 6 meses, a contar da data da promulgação da Constituição Estadual. Parágrafo único. O caput deste artigo determina o prazo fixado para efetivar-se o aumento de desembargadores no Tribunal de Justiça e instalação do Tribunal de Alçada, juizados especiais e de pequenas causas. Artigo 14. O cargo de promotor de justiça militar passa a integrar a carreira do Ministério Público, de entrância especial, com a denominação de promotor de justiça militar. Parágrafo único. O atual ocupante do cargo de que trata este artigo passa a integrar o Ministério Público, com o tempo de serviço exercido no citado cargo. Artigo 15. O Conselho Estadual de Justiça será instalado até 6 meses após a data da promulgação desta Constituição, cabendo ao Tribunal de Justiça adotar as providências necessárias, inclusive requisitando recursos financeiros e meios materiais à autoridade executiva, respondendo esta por eventuais embaraços às requisições. Parágrafo único. Não havendo, no prazo acima referido, lei complementar regulamentando a atuação do Conselho, este será convocado pelo seu presidente dentro de 30 dias, passando a reger-se pelo regimento que adotar, até o advento da mencionada lei. Artigo 16. Os atuais ocupantes dos cargos de procurador junto ao Tribunal de Contas dos municípios neles permanecerão até quando se aposentarem, e passarão a se denominar procuradores de justiça, integrantes do Ministério Público Estadual. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo procuradores do Tribunal de Contas dos municípios com processo de aposentadoria em tramitação no Tribunal de Contas do Estado, bem como aos aposentados. Artigo 17. Aos conselheiros do Tribunal de Contas dos municípios, nomeados antes da vigência da Constituição Federal de 1988, não se aplica o artigo 79, parágrafo 3º, parte final. Parágrafo único. Para as 2 vagas adicionais ao Tribunal de Contas dos municípios, de que trata o artigo 79, os conselheiros serão indicados pela Assembleia Legislativa. Artigo 18. Ficam criadas a Universidade Regional de Itapipoca, URIT, a Universidade Vale do Poti, UVAP, com sede em Crateús, a Universidade Regional de Quixadá, UREC, a Universidade Regional do Planalto da Ibiapaba, URPI. Parágrafo 1º. Lei estabelecerá as regras de funcionamento das universidades e os cursos por elas adotados, disseminando-se as suas unidades e encargos por todo o espaço das respectivas microrregiões. Parágrafo 2º.
O governador do estado terá um prazo de 3 anos para implantá-las, contados a partir de 3 meses da promulgação da Constituição. Artigo 19. O Instituto de Estudos Políticos e Atividades Parlamentares, criado pela Resolução nº 200, de 31/12/88, publicada no Diário Oficial de 5/1/89, passa a denominar-se Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, nos termos do artigo 49, parágrafo único desta Constituição, permanecendo inalterados os seus objetivos. Parágrafo único. Os mandatos de seus atuais dirigentes terão a duração de 2 anos, contados da promulgação da Constituição, sem óbice à recondução. Artigo 20. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315/67, de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os seguintes direitos. Inciso 1º. Aproveitamento no serviço público, sem exigência de concurso, com estabilidade. Inciso 2º. Assistência médica, hospitalar e educacional gratuita, extensiva aos dependentes. Inciso 3º. Aposentadoria, com proventos integrais, aos 25 anos de serviço efetivo, se servidor público estadual da administração direta, indireta, autárquica ou fundacional, independente do regime jurídico. Inciso 4º. Prioridade na aquisição da casa própria para os que não a possuam ou para suas viúvas ou companheiras. Artigo 21. Os professores e servidores dos quadros da Universidade Estadual do Ceará, UES, Universidade Regional do Cariri, URCA e Universidade Vale do Acaraú, UVA terão regime jurídico único. Parágrafo único. Os professores e servidores das instituições referidas neste artigo, com sua aquiescência, poderão prestar serviços em qualquer dessas entidades, preservando-se o vínculo originário. Artigo 22. O Estado orientará o tratamento a ser dispensado a seus servidores, no sentido de que seja observado o princípio da isonomia correspondendo equivalentes deveres e responsabilidades a iguais salários. Artigo 23. Todos os servidores públicos empregados do Estado, salvo os ocupantes de cargos em comissão, integrarão quadros de carreira, sendo assegurada a ascensão funcional, atendidos os requisitos desta Constituição. Parágrafo 1º. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de médico que estejam sendo exercidos por médicos militares na administração pública direta ou indireta. Parágrafo 2º. É assegurado o exercício cumulativo de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, que estejam sendo exercidos na administração pública direta ou indireta. Artigo 24. Fica assegurado aos servidores públicos estatutários dos municípios que não disponham de previdência e assistência médica, odontológica, farmacêutica e hospitalar, o direito de filiar-se aos correspondentes órgãos do Estado, na forma da lei estadual complementar, que estabelecerá os critérios necessários. Artigo 25. Os servidores públicos do Estado e dos municípios, da administração direta, de autarquia, empresas públicas, sociedades de economia mista e das fundações públicas, na data da promulgação desta Constituição, há pelo menos 5 anos, e que não tenham sido admitidos mediante aprovação prévia em concursos públicos de provas e títulos, são considerados estáveis no serviço público. Parágrafo 1º. O tempo de serviço dos servidores será contado como título quando submetidos a concurso, para fins de efetivação, na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins deste artigo, exceto se tratar de servidor. Parágrafo 3º.
Com a estabilidade de que trata o caput deste artigo, as funções de caráter eventual dos servidores em geral passam a ser de natureza permanente, caracterizando-se como cargos, devendo como tais ser considerados, para todos os efeitos. Artigo 26. Os servidores públicos civis do Estado e dos municípios que ingressaram na administração direta por processo seletivo de caráter público e de provas eliminatórias, em exercício profissional, há pelo menos 2 anos, são considerados efetivos de pleno direito. Artigo 27. Fica extensiva aos técnicos de programação educacional, a vantagem de que trata o artigo 3º da Lei nº 9.375, de 10 de julho de 1970 com a alteração constante do artigo 1º da Lei nº 10.165, de 21 de março de 1978, bem como os ocupantes do cargo de profissional de relações públicas, de provimento efetivo, nos quadros da administração direta e indireta, a vantagem de que trata o artigo 3º e parágrafo único da Lei nº 9.375, de 10 de julho de 1970, com a alteração constante do artigo 1º e seu parágrafo da único da Lei nº 10.165, de 21 de março de 1978 e com a alteração constante do artigo 1º e seus parágrafos da Lei nº 1.243, de 12 de dezembro de 1986. Artigo 28. Fica extensiva aos ocupantes dos cargos técnicos de programação educacional, de provimento efetivo de quadro de pessoal a que se refere a Lei nº 10.776, de 17 de dezembro de 1982, com a alteração do artigo 7º da Lei nº 1.463, de 17 de julho de 1988, bem como aos ocupantes dos cargos de assistente técnico de educação, auditor de educação e técnico de educação de que tratam as leis números 10.703, de 13 de agosto de 1982 e 10.876, de 26 de dezembro de 1983, a vantagem de que trata o artigo 3º, da Lei nº 9.375, de 10 de julho de 1970 com a alteração constante no artigo 1º da Lei nº 10.165, de 21 de março de 1978. Artigo 29. Ficam efetivados os servidores públicos civis do Estado e dos municípios, da administração direta, de autarquias e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação desta Constituição há pelo menos 5 anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição Federal, tornando-se estáveis no serviço público. Artigo 30. Os servidores da administração direta e indireta, colocados à disposição, remanejados ou prestando serviço a qualquer órgão dos poderes do Estado, passam a integrar o quadro no emprego ou cargo pertinente à respectiva prestação de serviço e ao regime jurídico correspondente, desde que façam opção até 90 dias após a promulgação desta Constituição, perante o órgão a que estão agregados. Artigo 31. Será criado, dentro de 30 dias da promulgação da Constituição, grupo de trabalho, com 10 membros, sendo 5 indicados pelo Poder Executivo e o restante pelo Poder Legislativo, com a finalidade de apresentar estudos necessários à construção de um novo aeroporto para Fortaleza. Parágrafo único. Um dos membros a ser indicado pelo Executivo será representante do Ministério da Aeronáutica. Artigo 32. No primeiro exercício financeiro a partir da promulgação da Constituição, não poderá o Estado despender com pessoal mais do que 75% do valor da sua receita corrente, conforme determina a Constituição Federal. Artigo 33. Fica criada, nos termos da lei, a Escola Técnica Estadual de Itapipoca, para dar suporte ao ensino profissionalizante na região norte do Estado, instituídos-se. Inciso 1º. Ensino de primeiro grau profissionalizante para as carreiras de torneiro mecânico, serralheiro, pintor, marceneiro, pedreiro, mestre de obras, eletricista, bombeiro hidráulico. Inciso 2º. Ensino profissionalizante de segundo grau para a carreira de
técnico agrícola e pecuário, técnico em química industrial, técnico em edificações, técnico em pesca e processamento do peixe e seus derivados. Parágrafo único. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará editará a lei de criação prevista no caput deste artigo até 90 dias após a promulgação da Carta Magna Estadual. Artigo 34. Após 5 anos da promulgação da Constituição Estadual, será realizada sua revisão constitucional, pelo voto da maioria absoluta dos membros da Assembleia. Parágrafo único. A iniciativa popular de emenda à Constituição Estadual será assegurada, quando da revisão constitucional. Artigo 35. Serão revistas pela Assembleia Legislativa, no prazo de 2 anos da promulgação desta Constituição, todas as doações, vendas, concessões, autorizações e permissões de uso de terras públicas com área superior a 50 hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 1962 até 5 de outubro de 1991. Artigo 36. O Governo do Estado, 30 dias após a promulgação da Constituição, determinará estudos à empresa cearense de telecomunicações, ECTEL, para a implantação de canais de transmissão de áudio e vídeo em número suficiente para atendimento a todas as emissoras de televisão de Fortaleza, incluindo um canal reserva. Parágrafo 1º. As despesas decorrentes dessa providência serão divididas entre as emissoras de televisão interessadas na futura exploração dos canais, para retransmissão ao interior do Estado. Parágrafo 2º. A TV educativa terá prioridade de utilização para um dos atuais canais da ECTEL. Parágrafo 3º. Lei definirá os critérios para a exploração dos canais de televisão para o interior por parte das emissoras interessadas de Fortaleza. Artigo 37. As empresas individuais ou coletivas, em débito com Fazenda Estadual, com total de autos de infração lavrados até 30.3.89, cujo valor não ultrapasse 5.000 UTIs, do dia da lavratura, ajuizados ou não, poderão liquidar sua dívida até 31.12.89, sem multa e sem atualização monetária. Parágrafo único. Tratando-se de microempresa, independe a anistia, ora concedida, do limite estabelecido do caput deste artigo e de qualquer formalidade. Artigo 38. A lei agrícola a ser promulgada no prazo de 1 ano disporá, nos termos da Constituição, sobre os objetivos, instrumentos de política agrícola, prioridades, planejamento de safras, abastecimento interno e mercado externo. Artigo 39. Aos bombeiros militares fica garantido o direito de opção pela permanência nos quadros da Polícia Militar do Ceará. Parágrafo 1º. O prazo da opção será de 180 dias, a contar da promulgação da presente Constituição, mediante requerimento escrito ao chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Ao optar pela permanência no efetivo da Polícia Militar do Ceará, o bombeiro militar ocupará a vaga no quadro de organização da corporação, na qualificação policial militar parcial correlata ou, na falta desta, na qualificação de combatente. Parágrafo 3º. Inexistindo vaga nas qualificações citadas no parágrafo anterior, o bombeiro militar será incluído na qualificação de combatente na condição de cedente. Artigo 40. Caberá ao Estado constituir o Conselho Estadual de Energia, no prazo de 1 ano, a partir da data da promulgação desta Constituição, com a atribuição de estabelecer a política energética estadual, promover e acompanhar sua implementação. Parágrafo único. O Conselho será paritariamente composto por membros nomeados pelo Governo do Estado e representantes da sociedade civil organizada. Artigo 41. Os municípios, no prazo de 12 meses, adotarão providências no sentido de dotar suas administrações públicas, de legislação específica a suplementar a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos do inciso 2º, do artigo 30,
da Constituição Federal,